Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao 29º domingo do tempo comum. Obrigado por você me receber, me acolher na sua casa, fazendo comigo esse pequeno apostolado da palavra, rezando a liturgia diária. Coloca aqui embaixo suas necessidades, sua oração, seu amém. Se inscreva no nosso canal. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus? Peçamos a Ele uma graça. Que graça pedimos para hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Hoje rezaremos com o livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 1, versículo de 4 a 6. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis e abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões. Por causa do meu servo Jacó e do meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Armei-te guerreiro, se me reconhecerem, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 95, 96. Ó família das nações, dás ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. A segunda leitura está na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunidas em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois dos números dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo de 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizer a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostra a minha moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus
o que é de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. A grande pergunta para hoje: vivemos a serviço de quem? De Deus ou dos vários Césares que existem neste mundo? Ali no dia de hoje, continua o confronto entre Jesus e as autoridades religiosas. Jesus, na parábola da vinha, ele tinha denunciado abertamente os sacerdotes, os anciãos e os escribas, que nada faziam pelo povo. Agora, os mesmos pedem aos fariseus e aos herodianos, vejam só, para armar uma cilada, uma arapuca contra Jesus. E perguntam: é lícito, Jesus, ou não, pagar imposto a César? Mas iam fazer isso com a finalidade de apanhá-lo numa palavra e condená-lo. Mas a resposta de Jesus, ela sempre é surpreendente. Ele pergunta: que gravura tem a moeda? Responde: é de César. Jesus diz: então, se é de César, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Ô diácono, dá a César o que é de César, o dinheiro e dá a Deus o que é de Deus? Não entendi. Olha só, meu irmão, minha irmã, para os judeus, como para eu, para você, para nós, tudo é de Deus. Se a moeda tem imagem de César, toda pessoa humana tem imagem de quem? Claro que é de Deus. O povo de Israel era o povo eleito. Esse povo eleito vai se submeter a Deus ou a César? César, ele se achava divino, se achava também um Deus. Hoje em dia nós temos muito César na nossa caminhada. Muita gente vem como deuses, muita gente aparecendo como divinos, defendendo a bandeira A e bandeira B, muita gente sendo o centro das atenções, muita gente mostrando o seu poder, muito querendo ser o salvador da pátria. Jesus chama: hipócritas. Essa realidade é vista hoje por nós. Uma nação que ela é sustentada por tributo que eu e você paga, meu irmão, minha irmã, deveria ser um serviço de todos. Mas quem se beneficia é uma minoria. Nós não temos saúde, não temos educação, não temos lazer, não temos trabalho, ganhamos um salário com dignidade. É dessa vida que Deus fala para mim e para você na liturgia deste domingo. Um patrão que tinha uma vinha, um patrão que tinha um reino, um patrão que tinha uma igreja e convida para entrarmos no reino de Deus. Ô diácono, que reino é esse? O reino dos meus talentos, o reino do meu servir, o reino da minha adolescência, da minha vida adulta, o reino da minha velhice. O que é que eu posso dar para Deus, para a vida? Deus, ele julgará o não que a gente pode e não deu. Olha só, é Deus que se casa com a terra, é Deus que se casa com Jesus, é a igreja, o grande banquete. E esse grande banquete nós encontramos aonde, diácono? Na missa. Ô diácono, o que Deus deseja para todos nós? Deus quer para mim e para você, meu irmão, minha irmã, uma vida mais humana, que alcance a plenitude da vida eterna, a dignidade no viver.
nunca se pode dar a nenhum César o que é de Deus. A vida e a dignidade é de Deus. Nós que somos filhos e filhas. Tem gente no nosso convívio que não dá muita atenção à palavra de Deus. Ô Diaco, por que não dá atenção? Por causa do campo, por causa do trabalho, por causa dos negócios, por causa dos bens, por causa da família. Eles vão correndo sempre atrás do mundo. E esquece do banquete da vida. Esquece que o domingo é dia de ir para a missa. Hoje, meu irmão, minha irmã, a igreja proclama que enquanto nós participamos desse banquete da vida, o banquete dominical, o reino de Deus, ele vai acontecendo nas nossas relações humanas. Saímos da igreja, voltamos para o trabalho, voltamos para a vida, e a nossa oração é tudo aquilo que fazemos no cotidiano de cada dia. É a continuidade da celebração. Olha só. Não faça planos para apanhar Jesus nem seu irmão em alguma palavra. Colocaram Jesus em saia justa. Mas a sabedoria do Espírito Santo é maior. E Jesus chama eles: hipócritas, fingidos, porque vocês querem me preparar uma armadilha. Quantas pessoas ao nosso redor fazem a mesma coisa, preparam uma armadilha para mim e para você. Mas Jesus chama de hipócrita. Mas pergunta também ao povo: vocês reconhecem essa pessoa? Reconhecemos. Quem é ele? É César. Ele que é o dono da palavra. Ele está falando a verdade. E Deus diz, Jesus fala: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O apego aos Césares, dos bens, da riqueza, do poder, de apresentar-se como pessoas poderosas, um ídolo, provoca nas pessoas fascínio e adoração ao ponto de ser uma coisa perniciosa. Olha só, os discípulos dos fariseus e os partidários de Herodes, eles não se davam bem. Mas para prejudicar Jesus, eles tramam intenções espúrias. Acontece com a gente também, não é assim, né? Tanta gente falando coisa que ele nem falou, e porque o outro não tem amadurecimento, não chama os três para conversar. Pois é verdade. Hoje, a carta aos Tessalonicenses é a carta é a primeira carta, o primeiro evangelho que apareceu nessa terra. Foi a carta de Paulo aos Tessalonicenses. É o escrito mais antigo do Novo Testamento. Apesar da comunidade de Paulo, Tessalônica, ser uma comunidade perseguida, eles viviam as verdades, as virtudes teologais, a fé, a caridade e a esperança. Precisamos também viver essas verdades que a igreja nos coloca a cada dia, em cada irmão. Jesus, em Mateus 8, no capítulo 22, ele nos ajuda a entender que parte eu e você tem nesse mundo. Olha, meu irmão, a vida não é minha nem é sua. A vida é um dom gratuito de Deus. Se engana quem acha que pode ser dono da sua vida. Se eu fechar minha boca aqui agora e meu nariz, eu não dou 5 minutos para acabar com a minha vida. Toda hora, cada instante eu recebo o tempo todo água, alimento, sol, vento, ar de Deus para me sustentar. Então olha só, o mestre não deixe de me dar por perguntas capriciosas, nem muito menos suavizar a sua resposta.
diante das bajulações dos interlocutores. Não, mas ele lança um grande desafio. Dar a César o que é de César não significa tão somente retribuir a moeda, mas reconhecer o que de fato pertence a César. Esse paralelo entre o que é de César e o que é de Deus se vai pela pergunta central, quando Jesus pede: me mostre essa moeda. Enquanto o imperador ele faz cunhar uma moeda à sua imagem, o símbolo do domínio opressor, Deus ele não colocou a sua imagem para qualquer um. Colocou todos nós como sua imagem e semelhança. Deus criou o ser humano com liberdade, a mim e a você com dignidade, porque nós somos a imagem desse Deus que nos sustenta, esse Deus que nos ama, esse Deus que está sempre ao nosso lado. Nós temos que ter muita coragem para obedecer à ordem de Jesus. Dê a César o que é de César, ou seja, nada é de César, tudo é de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Hoje o profeta Isaías vai mostrar que Ciro, mesmo não tendo professado a fé em Deus, ele chama ele de ungido do Senhor. Ô diabo, e por que ele fez isso? Porque Ciro governou com lealdade, com franqueza. Ele foi um bom governo para o povo judeu. E Deus não esquece da bondade, da caridade de ninguém. Pois foi ele que continuou uma vida de bênção para aquela comunidade. Então, peçamos a Deus também essa graça, a graça de que tenhamos discernimento e sabedoria de dizer ao mundo que Jesus é Ele, que é o nosso único, exclusivo e suficiente Salvador e Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor volte a sua face para vós, tenha misericórdia de vós. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoai-vos, Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.